Vamos sentar, gente? Muito bem. Estamos na nossa série de mensagens, Ser ou Não Ser, quando o coração se divide entre o chamado de Jesus e a expectativa da sociedade. É uma série que propõe um confronto direto com a apatia espiritual e também os dilemas da pós-modernidade. Estamos tratando isso ao longo desses domingos e essa série é um convite à decisão. Essa é a proposta. Ser discípulo de Jesus ou ser produto das pressões da sociedade? Só tira um pouquinho do retorno para mim, que está dando microfonia aqui. No primeiro sermão, vimos que Jesus escolheu os 12 não com base em mérito, preparo ou reputação, mas por graça soberana. Jesus não escolheu os discípulos porque eles eram bons, porque o currículo deles era ótimo. Jesus escolhe por graça. É uma ação graciosa, não baseada em aparência, no desempenho, na religiosidade, mas na vontade do Pai. E aí nós enfatizamos o contraste entre os critérios de Jesus e os critérios dos fariseus. Nós destacamos que Jesus escolhe os improváveis para confundir aqueles que confiam em si mesmos. No segundo sermão, que foi semana passada, vimos que antes de serem enviados, os discípulos foram chamados para estar com Jesus. E aí o sermão confrontou a lógica da chamada sociedade do cansaço, em que muitas pessoas servem a Deus, mas negligenciam o relacionamento com Ele. E a história de Marta e Maria revelou que a verdadeira espiritualidade começa aos pés do Mestre e não na correria. O discipulado começa com uma resposta sincera à graça de Jesus que nos constrange. A essa graça que a nossa teologia chama de irresistível, que nos encontra onde estamos, mas não nos deixa como estamos. Na realidade, o discipulado nasce do desejo ardente de estar aos pés do Mestre, mas isso não apenas aos domingos, também todos os dias, em cada passo, em cada decisão, em cada renúncia. Nós falamos sobre isso e hoje nós vamos ver que esse chamado de Jesus, ele não acontece nos grandes templos, não acontece no que consideramos extraordinário, mas é no chão do cotidiano, no meio do trabalho, da rotina, da vida comum. É nesse lugar que Jesus nos encontra para nos conduzir ao que Ele considera extraordinário. Deus, Ele nos interrompe no meio da rotina. E o que é interessante é que a maioria das pessoas acredita que os momentos mais espirituais da vida acontecem nos grandes eventos, nos montes altos, nas transfigurações, nas experiências arrebatadoras. Mas o chamado de Jesus, ele nos surpreende no meio da vida comum. E esse é o tema do nosso sermão de hoje. Chamados da vida comum ao extraordinário. Pedro, André, Tiago e João não estavam em jejum, não estavam fazendo vigília, eles estavam trabalhando, pescando, consertando redes, vivendo sua rotina, quando Jesus passa nesse lugar comum, aparece e transforma tudo. E olha que esse não foi o primeiro encontro. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi quando
André o encontrou no caminho e disse: achei o Cristo. E ele conduz Pedro até Jesus. Pedro, curioso com o cumprimento de uma promessa, passa o dia com Jesus. Só que ele não vê nada demais. Ele vê Jesus simplesmente pregando. Volta para sua casa, volta para sua rotina, volta para sua rede, volta para sua vida comum. O encontro de Pedro, quando ele esperava algo extraordinário, não resultou em nada. Mas o segundo encontro, quando ele estava na vida comum, resultou em transformação. E eu fico me perguntando, o quanto Deus tem falado a você na sua vida comum, na sua vida ordinária. E ordinária é aquilo que acontece todo dia. As transformações, elas acontecem no ordinário. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. Se alguém falar assim, você é uma pessoa limpa, e está fazendo uma referência porque você, eu espero, toma banho todos os dias, escova os dentes todos os dias, de vez em quando bota um perfume, usa desodorante todos os dias, graças a Deus, né? Aí alguém olha para você e fala assim, você é uma pessoa limpa. É limpa por quê? Porque você toma banho uma vez por mês? Porque você toma banho uma vez por ano? Porque usa desodorante de 15 em 15 dias? É por isso que você é limpa? Você é limpa porque faz isso todo dia. Ou seja, aquilo que você faz todos os dias tem tudo a ver com quem ou o que você é. Está entendendo? Eu sou crente, seguidor de Jesus, discípulos. Oro só aos domingos. Domingo é um dia da semana. Você acha mesmo que o domingo vai falar mais do que os outros 6 dias? Sim ou não? Eu sou um homem de oração. Mas você ora só na igreja. E aí? Eu sou uma pessoa de oração. Só se reúne para orar com alguém quando vai a um retiro. O retiro, o domingo, é o extraordinário. Ordinário é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Ordinário é o sábado. Então perceba, Pedro, André, Tiago e João não estavam no extraordinário. Eles estavam trabalhando, pescando, consertando rede, vivendo a sua rotina diária quando Jesus os encontra. Está entendendo? O extraordinário começa onde menos esperamos. Menos esperamos. Você já teve um encontro com Jesus na sua casa? Num cômodo da sua casa, no inesperado? Numa condução? Você já passou pela experiência, por exemplo, de estar adorando a Deus numa condução? Sei lá, o metrô, o ônibus, não sei, né? Hoje tem que ficar vigiando o tempo todo, né? Mas você está lá ouvindo um cântico e aquela música falou profundamente no seu coração e uma lágrima rolou. Você já teve essa experiência? Já teve a experiência de orar por alguém na condução? Eu tive, e não foi fácil. Naquele tempo, vindo pela seletiva na Brasil, né? Quando ainda tinha, hoje é BRT. E aí, ônibus lotado, indo para a Zona Oeste, o telefone toca, e aí a pessoa diz, pastor, está acontecendo isso e isso, eu estou ligando para você orar por mim. Eu falei, tá bom, eu vou orar. Então ora. E eu lá no meio do ônibus, sentado no corredor, nem era no canto, no corredor, com uma pessoa caindo em cima de mim, falando ao telefone, e agora eu tenho que orar. Não tinha como fugir. Quem está à frente, quem está atrás, quem está do lado,
todo mundo ia participar da oração, não tinha jeito. O ordinário. Está entendendo? A lógica do reino é essa. Jesus entra na normalidade, ele interrompe aquilo que é previsível e convida você para algo eterno. A pergunta que eu faço a você hoje não é apenas se Jesus está te chamando, mas sim, será que você está ouvindo a voz dele no meio da sua rotina? Você está disposto a deixar o que é comum para viver o que é eterno? Está disposto a fazer isso? Vamos ler Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22, que é o texto que dá base para a nossa reflexão de hoje. Chamados da vida comum ao extraordinário, quando Jesus chama no cotidiano e transforma destinos. Mateus 4, 18 a 22 diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e seguiram Jesus. Primeiro ponto que é importante você entender: Jesus não está na Judéia. Ah, pastor, isso não significa nada para mim. Então eu vou te explicar. A Judéia era o lugar onde se situava o templo. Ou seja, para um judeu, o templo era a casa de Deus. Deus morava no templo. Então perceba, se Jesus está na Galiléia, ele está mais distante do templo, ele está no norte. Se está mais distante do templo, ele está no lugar que é considerado mais distante de Deus. Essa é a ideia. E se você está num lugar que é mais distante de Deus, as pessoas desse lugar também são pessoas consideradas distantes de Deus. São consideradas mais pecadoras, menos privilegiadas. É nesse lugar que Jesus está. Jesus está na Galiléia, que é desprezada pelos religiosos de Jerusalém, que é uma região simples, de povo comum. É nesse lugar que Jesus está. É num lugar onde transitam pessoas de outros lugares também. Lugar de pescadores, trabalhadores manuais, gente das camadas mais baixas da sociedade judaica do tempo de Jesus. E Jesus começa o ministério dele ali, entre os esquecidos. É ali. Vou repetir a palavra que eu usei semana passada. É entre os improváveis. É nesse lugar que Jesus está transitando. Então Jesus vê Simão e André consertando as redes. E é exatamente nesse trabalho comum que Jesus os chama. Jesus poderia ter esperado um momento especial. Ó, se liga no que eu estou dizendo. Vamos lá. Quem aqui cozinha aqui, levanta a mão. Cozinha, né? Isso. Quem não cozinha ainda, pode tomar vergonha e aprender a cozinhar, tá certo? Qual homem aqui que cozinha? Levanta a mão. Homem que sabe cozinhar, levanta a mão. Mantém a mão levantada. Mantém a mão levantada para envergonhar os que não fazem. Tá bom? É, irmão. Vou começar a envergonhar quem não faz, certo? Limpar peixe, é bom? Qual o homem aqui que já limpou peixe? Levanta a mão. Ó, o Marcelo está fazendo até cara feia ali. Né? Pode abaixar, não precisa humilhar muito não. Você acaba de limpar o peixe, você faz a comida, mas parece que aquele cheiro não sai, não é? Não é isso? Não sai, fica entranhado na gente. Existem regiões que são regiões pesqueiras, que tem cais, tem pia. Você passa, pode não ter ninguém pescando, mas o mau cheiro está lá. Não é isso? Estou falando alguma bobagem? Não, não é um cheiro agradável, não é isso? É.
Aí, percebe, Jesus, o Filho de Deus, está passando na Galileia e ele vê homens que trabalharam a noite inteira tentando pescar no mar, consertando as redes. Será que o cheiro era bom? Eu vou te dar uma outra informação. Não tem chuveiro. Vou te dar mais uma informação, né? O primeiro povo da antiguidade a tomar banho todos os dias foi o povo romano. Não eram judeus, tá? Então, assim, Jesus passa e encontra pessoas nessa condição, que eram pessoas que trabalhavam com coisas consideradas pelos religiosos como impuras. Ainda não tinha dado tempo de ir em casa, se arrumar, nada disso. Ele passa na hora e ele chama essas pessoas. Deu para perceber isso? Ele não espera um momento especial. Ele não espera encontrar com eles no templo. Jesus chama ali, no cotidiano, enquanto estão trabalhando. E mais do que isso, ele usa uma linguagem acessível, porque ele fala sobre pescar. Eu vou transformar vocês em pescadores de gente. Ele usa a gramática da profissão dessas pessoas. Venham comigo. Estão entendendo o que eu estou falando? Venham comigo, vocês agora vão pescar noutra categoria. Então Jesus pega um ofício que é comum e desvalorizado na sociedade, em uma missão eterna. Ele torna algo ordinário, que aqueles homens faziam todos os dias, que era pescar, em uma missão, em um propósito especial. E aí, o que você faz no ordinário? O que você faz no ordinário? Vou dar um exemplo aqui do Jailton. Do exemplo do Jailton. Vou fazer uma comparação aqui, Jailton, com o teu trabalho. Eu gosto muito de frequentar a igreja católica, de conhecer igrejas católicas, não é frequentar a missa, né? Mas eu gosto muito do ambiente do templo católico. Porque, diferentemente dos nossos templos, né, o templo católico tem uma acústica, mesmo se for antigo, ele tem uma acústica, quando você coloca o pé dentro do templo, parece que o mundo ficou lá fora. Seu ouvido fica exatamente ali dentro, nessa acústica, né? Então é um lugar assim que me dá paz, tranquilidade, que facilita a minha desconexão. Então sempre que eu viajo, né, e vejo uma igreja nova, eu vou lá conhecer. Inclusive eu estive em Laranjal um tempo atrás, e meu pai é mais radical em relação a essas coisas. Eu fui escondido dele no templo lá de Laranjal, na igreja de Laranjal, para conhecer. Fiquei um tempo lá, fazendo minha oração lá. Mas por que eu estou dando exemplo do templo? Se você nunca visitou o Jailton na ótica dele, vou fazer uma propaganda aqui, né? Merchan. Você vai reparar que, se você colocar os pés dentro da ótica em direção ao Jailton, e isso tem muito a ver com ele, entendeu? Parece que o mundo ficou do lado de fora. Entendeu? Se você está acelerado, o cara vai te desacelerar. Entendeu? Ele não fala bom dia, ele fala: bom dia, meu querido, como você está? Tá gostando? Você gosta de imitar os outros, né? Como você está? Senta um pouquinho. Quer uma água? Quer um café? Não é assim, Luzia? Então a pessoa chega lá agitada, esbaforida, seja lá o que for, e a situação ela é modificada. Por que eu estou falando isso? Estou dando um exemplo de um ordinário, de um comum, que pode ser visto como uma missão. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para ele, se ele tem testemunho de alguém que disse: olha, eu vim aqui e fui atendido por você, e estava assim, estava assado, e de repente, quando eu saí, eu estava
ele vai ter alguém para citar. Está entendendo? Vai ter alguém para citar. O Lucas é barbeiro, dentre outras coisas, né, Lucas? Dentre outras coisas. Como seria sentar na cadeira de barbeiro do Lucas? Será que esse momento pode ser utilizado em algo extraordinário? Eu sou professor. Será que quando eu estou dando aula, a minha experiência com os alunos pode ser transformada em algo extraordinário? O Ailton é dentista. É o nosso terror, pavor. Também tem? Né? Será que ele não pode transformar esse momento dele, que é um pavor de todo mundo, num momento extraordinário? Eu estou mostrando para vocês aqui que Jesus, ele vai usar os momentos comuns, o seu ordinário, para transformar ele numa missão. Isso é muito importante. Pastor, você citou um monte de gente que trabalha fora, eu não trabalho fora. Ok, quando você está na sua casa, no comum. Para quem quiser, eu posso mandar depois o livro A Liturgia do Ordinário, que a gente está estudando com a SAF, que é muito bom, né? Que trabalha essas questões. Mas tudo que acontece no seu dia a dia tem a ver com Jesus. Você foi chamado para viver Jesus no cotidiano, entenda isso. Percebendo isso, a resposta imediata dos discípulos, né, desses homens, foram deixar as redes. Jesus passa, chama, diz o que vai fazer com eles, e eles imediatamente deixam as redes. Eles se rendem, e eu já discuti isso com vocês aqui. Qual a probabilidade de um mestre, um fariseu, um doutor da lei chamar alguém nas condições dele? 0. Então o chamado de Jesus era especial para eles. Era a oportunidade da vida, entende? Então a resposta verdadeira quando Jesus chama, envolve deixar as redes para trás. E o que são essas redes? Espera aí, pastor, então quer dizer que eu tenho que largar a barbearia? Eu tenho que largar a ótica? Eu tenho que largar o consultório dentário? É isso que eu tenho que fazer? Não é isso. Deixar as redes simboliza a velha segurança, a confiança apenas no seu próprio esforço, no controle da rotina, no sustento que vem das suas próprias mãos. Deixar as redes representa essa tentativa de manter a vida sob o seu domínio, sem depender de Deus. Olha, quando vocês que eu citei aqui reconhecerem, né, que essa desaceleração, esse momento transformado extraordinário é algo que vem de Deus e não de vocês, vocês estão deixando as redes. Quando Cristo passa e chama, é preciso abandonar mais do que objetos. É preciso renunciar à antiga maneira de viver, de enxergar o mundo, as pessoas e a si mesmo. Deixar as redes é deixar o passado. É abrir mão do que parece seguro para abraçar o que é eterno. É sair do barco da previsibilidade para caminhar com fé na palavra do Salvador. Os discípulos deixam tudo imediatamente. E nós? Será que nós ainda estamos segurando as redes? Segurar as redes significa confiar na nossa capacidade, no nosso trabalho. Ok. Se Jailton não estiver na ótica, Lucas não estiver na barbearia e Ailton não estiver no consultório, então não dá mais para transformar o comum em extraordinário?
É o consultório? É a ótica? É a barbearia que muda isso? Não. São vocês que atenderam o chamado de Jesus e encaram o trabalho de vocês como uma missão, como parte do ser discípulo de Jesus. Está claro isso, gente? O chamado do reino não nega a nossa história, ele a redime. Cristo não apaga a identidade anterior, mas a reinventa sobre a luz do Evangelho. Eu sou um discípulo que trabalha na ótica. Eu sou um discípulo que tem um consultório dentário. Eu sou um discípulo que sou barbeiro. Eu sou um discípulo que sou professor. Eu sou um discípulo que sou motorista. E por aí vai. Eu sou uma discípula e dona de casa. Eu sou uma discípula e mãe. Discípulo e pai. Discípulo e filho. E por aí vai. A rede que antes servia para garantir o pão, agora se torna símbolo de uma nova vocação: resgatar vidas para o reino de Deus. Pastor, mas eu não posso misturar as coisas. Não tem jeito, já está misturado. Já faz parte de quem você é. Então, o que você não vai fazer? Se você vive o Evangelho, se você vive o chamado, você já está falando do Evangelho para as pessoas, ainda que não seja com palavras. O texto fala sobre outro chamado, que é o chamado de Tiago e João. E Tiago e João, eles deixam o barco e o pai. Pedro e André deixam as redes. Tiago e João deixam o barco e o pai. Ou seja, eles rompem com vínculos antigos por algo maior. O barco seria o símbolo da estabilidade profissional. O pai, a representação da identidade familiar e cultural. Ah, quer dizer então que eu tenho que largar meu emprego? Já falei que não. Quer dizer então que eu tenho que largar minha família? Também estou dizendo que não. Eu estou dizendo para você que o chamado de Jesus, ele não exige indiferença em relação a essas coisas, mas prioridade. O chamado de Jesus não renega suas raízes, mas reconhece que, diante do rei, até os laços mais legítimos precisam ocupar o segundo lugar. E aí eu abro um parêntese para explicar aquela fala de Jesus, quando ele diz: quem quiser vir após mim e não aborrece pai, irmão, nem as coisas desse mundo, né? Eu já falei sobre isso, mas vou repetir para você entender. Aborrecer é odiar, sabe? E tem gente dizendo assim: não, mas então o cara que é seguidor de Jesus vai ser perseguido, vai brigar com família, os inimigos são da própria casa. Irmãos, preste atenção. Não havia possibilidade de odiar naquela cultura. Por quê? Porque amar era um mandamento. Amar era um mandamento. Então Jesus não está mandando você odiar no nosso sentido, na nossa língua, né? Pai, mãe, irmão, irmã e as coisas do presente. Não é isso que ele está dizendo. Ódio é um amor abaixo da medida estabelecida. Na Bíblia, ódio é isso. Então vamos lá, mais uma vez aqui a tabelinha. Aqui é o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, certo? Esse é o limite. Está aqui, ó. Como a mim mesmo. Se eu amo ao próximo acima, qual é o nome que a Bíblia dá para isso? Qual o nome? Se eu amo ao próximo mais do que a mim mesmo, qual é o nome? Idolatria. Se eu amo abaixo de mim mesmo, que a mim mesmo, é o quê? Ódio. Então, ódio na Bíblia não é ausência de amor. É um amor menor
do que o amor que eu tenho por mim mesmo. Está entendendo? Agora você vai ler o versículo corretamente. Aquele que vem após mim, ama menos pai, irmão, irmã e as coisas do presente. Está entendendo o que ele está fazendo? Ele está colocando a sua prioridade no lugar certo. É isso. Então eu pergunto, é esse tipo de relação que você tem ao atender o chamado? A resposta adequada é o atendimento imediato. Tiago e João não negociam, não dão desculpas. Eles não falam assim, deixa eu terminar aqui o meu trabalho com meu pai primeiro. Não fazem isso. Eles simplesmente atendem o chamado de Jesus. Deixam o barco, deixam o pai e se tornam discípulos de Jesus. E que não venha você me dizer que eles nunca mais se relacionaram com a família, porque se você ler o restante dos textos, você vai perceber que a saga familiar continua. Certo? Continuam tendo pai, continuam tendo mãe. Então, deixar aqui significa estabelecer qual é a prioridade. Agora eles são filhos de Zebedeu, mas antes de serem filhos de Zebedeu são discípulos de Jesus. Isso muda até a condição deles como filho, ou como eles agem em relação a filho. Quantas vezes o chamado de Deus é abafado pelas nossas agendas, pelos nossos planos e pelos nossos apegos? Quantas vezes? E o pior é que a gente tem boas desculpas para isso, né? Boas desculpas, a gente cria desculpas. Porque eu estou ocupado, porque isso, porque aquilo e tal. A gente vai criando as desculpas, são justificáveis. Todas elas são justificáveis diante de mim, diante de Deus. Como é que alguém pode se justificar diante de Deus? Fala para mim. Diante de Deus, as nossas justificativas são poeira, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Tiago e João não seguiram a Jesus com o pé atrás. Eles romperam com o que era bom, porque ouviram uma voz que os chamava para o melhor. Da vida comum para o extraordinário. Então entenda, o discipulado não nasce de uma busca humana por Deus, mas de uma intervenção graciosa de Deus na vida humana. É Jesus quem vê, é Ele quem chama, é Ele quem transforma. O chamado é uma interrupção divina, inesperada, imerecida e irrevogável. Ele te chamou. Jesus não espera que estejamos prontos, Ele quer que estejamos apenas disponíveis. Ele não procura os mais capacitados, mas Ele procura a gente que está disposta a deixar as redes, o barco, o pai, o passado e colocar Ele em primeiro lugar. O chamado para ser discípulo não é uma recompensa por mérito, mas uma graça ativa, que redefine sua trajetória, reconfigura sua identidade, reescreve sua história. E aí você vai ler nos textos, Simão vai ser chamado de Pedro, André vai ser um arauto, Tiago e João deixam de ser apenas filhos de Zebedeu para se tornarem testemunhas vivas de Jesus. Ser discípulo não é você ter um plano de autodesenvolvimento, mas é você desfrutar de uma obra soberana de Deus em você e através de você. Ele chama você como você está, mas jamais vai deixar você como você está. Então, ouça a voz de Jesus na sua rotina. O chamado começa onde você está. Ouça a voz de Jesus na sua rotina. Aguce seus ouvidos no cotidiano. Você vai sair daqui amanhã e você vai fazer as mesmas coisas que você fez
na última segunda-feira. E depois vem a terça, e a quarta, e a quinta, e a sexta. Ouça a voz de Jesus nas suas atividades. Lembra da pandemia, quando teve o lockdown? Que os jornais começaram a noticiar assim, os pássaros voltaram a cantar. Falando do silêncio, porque as pessoas não estavam mais na rua, né? E os pássaros voltaram a cantar. Cara, os pássaros cantam todos os dias, no mesmo horário e provavelmente nos mesmos lugares. A gente aqui não ouve. Por que não ouve? É a mesma coisa em relação a Deus. Deus fala conosco todos os dias nos mesmos lugares. A gente aqui não ouve. Aí chega alguém dizendo assim: Deus falou comigo. Deus fala. Deus fala. Aliás, os teólogos são bem interessantes, né? Principalmente os reformados, né? Já que você não tem tempo nem silêncio suficiente para ouvir a voz de Deus, Deus não fala mais como falava antigamente. Não sou eu que sou surdo, né? Não sou eu que tenho deficiência auditiva. Não, é Deus que não fala. Aí quando chega alguém dizendo que ouviu Deus falar, seja lá como for no seu coração, na caminhada, viu uma pedra, não sei o quê, é o esquizofrênico, é o maluco, ouviu Deus. Eu já falei que eu sou esquizofrênico, né? Eu sou. Ouça a voz de Jesus na sua rotina. O chamado começa onde você está. Lembra que Jesus não escolheu o templo para chamar os discípulos. Ele chama no ambiente de trabalho, na beira-mar, lidando com as redes. Deus não vai esperar que você entre num estado espiritual especial para falar com você. Não é isso. O chamado não se restringe ao domingo aqui no culto, ao retiro, ao silêncio no monte. Ele acontece nas suas atividades cotidianas. Certo? O chamado acontece quando uma mãe de bebê pequeno ou um pai troca uma fralda suja. Tem cheiro de chamado isso? Não, né? Mas o chamado acontece assim também. Entendeu? Procure ouvir a voz de Deus. Eu, num retiro de espiritualidade, a gente faz caminhada e depois da caminhada a gente compartilha o que percebeu Deus falando conosco e tal, vai compartilhando um com o outro. E aí o Márcio Tempone, meu mentor, foi compartilhar o que Deus tinha falado com ele na caminhada. O cara tem que ser bom, né? Porque ele começou falando assim: irmãos, eu estava caminhando com vocês e de repente eu pisei umas fezes de cachorro, né? Para falar, não foi bem assim que ele disse, mas eu pisei. E aquilo ficou agarrado no meu tênis, ele contando. Eu comecei a ficar incomodado com a sujeira, com o cheiro. E aí eu vi uma poça d'água, comecei a esfregar meu pé. E quanto mais eu esfregava, mais aquilo se espalhava. Não queria sair. E aí Deus falou comigo, ó. Falei, pô, o cara para tirar uma voz de um negócio desse, tem que ser bom, né? Deus falou comigo: o meu pecado é assim. Do nada, ele gruda em mim
E por mais que eu tente me livrar e me limpar disso, parece que continua me sujando e me lamaçando, e é difícil. Ele disse até que chegou um momento que eu consegui realmente limpar meus pés. Como pode alguém ouvir a voz de Deus numa experiência dessa? Só quem garimpa. Quem não garimpa não acha não. Você é garimpeiro? Você procura ouvir Deus em tudo? O mundo que a gente vive é um mundo barulhento. E esse barulho é o maior obstáculo para ouvir Jesus. O excesso de distrações, a agenda cheia, as redes sociais, a ansiedade, a falta de solitude, tudo isso nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas ele continua falando. Você tem criado espaços para escutar Jesus no meio da sua rotina? Espaços. Esse é o meu tempo para ouvir Deus. Está na tua agenda isso? No seu dia a dia? Ou você está esperando que Ele grite por cima do barulho que você está envolvido? Transforme seus ambientes comuns em locais de escuta. Separe minutos diários para silenciar o mundo e perceber a presença do Mestre. Eu tenho algumas coisas que me lembram de orar, para não esquecer. Né? Eu tenho, no gabinete, eu tenho uma escultura de um monge orante. Está na minha mesa. E aí quando eu olho para ela, eu lembro que eu tenho que orar. Há um tempo atrás eu recebi um presente da nossa irmã Cida Martins. Ela me deu uma escultura em madeira, um quadro, que é uma palma de oração com um monge esculpido, orando. Está no meu escritório pendurado. Então, querendo ou não, toda vez que eu saio do meu quarto, eu dou de cara com essa palma que me lembra a oração. Quando eu saio do meu quintal, saí da porta, passei pelo quintal para ir para a rua, tem uma cruz enorme no meu quintal. Parece igreja. E aquilo ali me lembra a mesma coisa. Na minha sala agora tem uma escultura que representa a comunhão da Trindade. Quando eu olho para ela, eu lembro da oração. Ou seja, na minha casa, eu fui criando ambientes que me lembrem que eu preciso desacelerar, parar e ouvir Deus. E mesmo fazendo isso, muitas vezes, eu tenho uma vida acelerada. Está entendendo? Crie os momentos para você ouvir Deus. Como é que você vai fazer isso? Eu tomo café. Ponto. Eu tomo café. Eu boto o meu café, preparo o meu café e vou tomar o meu café. Tem uma coisa aqui que vocês nunca vão entender, né? É um testemunho nosso. Eu e a Patrícia, a gente tem extrema dificuldade de se comunicar de manhã. Muita dificuldade. Muita, né? Porque de manhã eu estou no meu momento de introspecção e devocional e ela também está no dela. Então pode escrever, geralmente a gente vai se comunicar mesmo lá pelas 11 horas da manhã, por aí. Até lá a gente está nas nossas atividades diárias aí, né? Envolvendo espiritualidade também. E a gente não combinou isso. A gente começou a perceber isso um no outro. Então, me diz, como é que você faz para ouvir Deus? Lembre disso. Ouça a voz de Jesus na sua rotina. Deixe suas redes, o que prende você à zona de conforto. Pedro e André deixam as redes, sabe? Tudo aquilo que mantém você ocupado demais para obedecer, deixe. Abandone, sabe?
aquilo que você transformou em um ídolo, não é bom para você. Está entendendo? E muitos ídolos o nosso coração produz o tempo inteiro. Pode ser um pecado não confessado, um medo que te paralisa, uma estrutura de vida em que Jesus não tem voz. Você precisa modificar isso, deixe suas redes. É fácil pregar sobre o chamado, o difícil é largar o que impede você de seguir. Mas não existe discipulado sem renúncia, é o que o texto diz e mostra. O que você continua segurando com força, mesmo sabendo que já deveria ter deixado? O que você continua segurando com força, mesmo sabendo que já deveria ter deixado? Talvez você precise fazer um inventário muito honesto das suas redes, daquilo que controla a sua vida, e depois você vai entregar isso com sinceridade e coragem a Jesus. Siga com obediência radical e imediata, porque o discipulado não espera. Ah, pastor, tá bom, quando eu terminar a faculdade, quando as crianças crescerem, quando eu me aposentar, quando eu estiver mais firme, quando isso, quando aquilo, são desculpas que a gente vai dando para não se aprofundar no nosso relacionamento com Jesus. Ah, eu estou estudando para uma prova, ah, isso e aquilo, irmão. São desculpas. E muitas desculpas. A gente vive numa falsa narrativa. E a falsa narrativa é: quanto mais eu me esforçar, mais eu vou conseguir. Essa narrativa é falsa. Por quê? Você vai para uma Olimpíada, por exemplo. Todos os atletas se esforçaram durante 4 anos. Todos ganham? Todos ganham? Não. Ah, mas então quem perdeu, você pode dizer que perdeu porque não se esforçou. É isso? O cara abriu mão de 4 anos da vida dele treinando, perdeu um momento de família, teve que lidar com lesão, uma série de coisas, superou tudo isso, no dia da prova ele foi vencido. Aí você diz assim: perdeu porque não se esforçou. É isso? Não, né? Claro que não. A matemática não é exata aí. Certo? Mas a gente vai criando coisas que tentam legitimar essa narrativa. É o meu esforço, se eu fizer por onde vai acontecer. Mas nem sempre. Então para de ficar dando desculpa. Para de ficar dizendo: não, eu não posso frequentar a comunidade, eu não tenho tempo para orar, porque eu tenho que trabalhar, porque isso, porque aquilo, porque se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Senão... Gente, as coisas acontecem independentemente do que você faça ou não. Não está nas suas mãos. Está entendendo? Eu fui ensinado assim, ó, se você estudar muito, se formar e tal, você vai ficar rico. Edinho foi ensinado assim também, não foi, Edinho? André foi ensinado assim. Quem mais foi ensinado assim aqui? Levanta a mão. Vai trabalhar, vai ficar rico, tem uma profissão. Marcelo. Nossa geração todinha, né? Que bom que eu estou aqui no meio de pessoas ricas e abastadas. Não é verdade? Gente cheia do dinheiro, porque se esforçou, trabalhou muito, ralou muito, e hoje está com o bolso cheio de dinheiro. É isso? Tá rico, Marcelo? Não? É rico, Edinho? André é rico? Neucei é rico? É? Empresta um dinheiro aí. Neucei tem dinheiro, gente. Vamos pedir dinheiro emprestado para o Neucei. Lembrar ele do texto bíblico que diz o quê? Não volte as costas para quem te pede emprestado.
Dá quem te pede, vamos lembrar ele isso. Gente, esse discurso foi uma ilusão para nós. Nós nos esforçamos, mas não dependeu só do nosso esforço, não é isso? Não dependeu. Aí eu estava com um primo mais novo, falei com ele assim, primo, eu vou viajar, eu já cheguei à conclusão de que eu não vou ficar rico mesmo. Aí ele virou para mim e falou assim, primo, eu vou. Falei, tá bom, primo, então, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, não, pode. Sabe? Mas não depende só do nosso esforço. Está entendendo? Tem gente que estuda para a prova há anos, para passar em concurso público e não passou até hoje. É por quê? Porque a pessoa não estuda? Não, tem gente que está se esforçando mesmo, mas não consegue. Então perceba, a gente vive nesse discurso que está no nosso controle, está nas nossas mãos, mas a Bíblia ensina que não está nas mãos de quem? De Deus, mas você não quer se submeter a ela. Não quer se submeter a ela. Eu vou dizer para você uma verdade aqui para mim, meu testemunho. As grandes conquistas materiais da minha vida, elas surgiram quando eu não tinha a menor condição de conquistar nada. Absolutamente nada. Entendeu? Menor condição. A gente comprou uma casa sem ter dinheiro. E o pior não foi comprar casa, não. O pior foi pagar as prestações da casa também sem a conta estar fechando. Pagou. A gente fez obra na casa e não sabe como fez. Eu não sei como fez. Eu olho e falo assim, eu não sei como é que o dinheiro veio para poder fazer a obra na casa. Levou tempo, obra de igreja, ainda nem acabou. Agora a gente não tem pressa mais, né? Mas assim, foi Deus mostrando que está nas mãos dele. E eu sei que você tem histórias assim para contar também. Está entendendo? Vamos assumir isso. E nos dedicar a Deus também, porque essa é a nossa prioridade. Jesus diz o quê? Busquem primeiro o reino de Deus. E o que vai acontecer com as outras coisas? Vão ser acrescentadas. Essa é a saga do discípulo, gente. Deixa as redes. Deixa aquilo que te prende. Deixa o barco. Coloca a prioridade em Jesus. Continua trabalhando também, né? Porque de vez em quando Pedro, André, Tiago e João faziam o quê, mesmo sendo discípulo de Jesus? Iam pescar. Certo? Iam pescar. Continua trabalhando também, mas não negociem a presença do Mestre. E aí, vocês vão ver a sua vida comum sendo transformada em algo extraordinário. Entende? Não depende de você. Não seja tardio para obedecer, porque obediência tardia é desobediência disfarçada. Ah, depois eu vou. Não, se depois você vai, você não está indo agora. Então você está sendo desobediente. Entende? A hora de seguir é agora, não depois que a vida estiver mais confortável. Dê um passo de fé ainda essa semana. Faça isso. Converse com alguém, conversa comigo, envolva-se no ministério da igreja, peça ajuda espiritual, envolva-se em alguma coisa, comprometa-se com alguma coisa da igreja. Sirva as pessoas. Por que hoje a gente tem tanta dificuldade com o serviço, gente? Faça isso. Peça ajuda espiritual, faça algo concreto que represente a sua decisão de seguir a Jesus. Concreto. E aí, você vai seguir ou vai continuar com as redes? Jesus ainda caminha pelas praias da vida. Ele vê, ele chama, ele convida,
ele não espera a perfeição, mas disposição. Os primeiros discípulos não sabiam tudo, mas sabiam de uma coisa: seguir Jesus valia mais do que qualquer rede ou barco. E hoje Jesus chama você, no meio do seu trabalho, da sua rotina, dos seus conflitos. E aí, você vai permanecer onde está ou vai largar tudo para viver o que Deus preparou? O chamado é real, a oportunidade é agora. Jesus te chama da vida comum para o extraordinário. E aí, você vai atender?